Um livro bem diagramado adiciona qualidade à leitura. Uma página bonita dá prazer ao leitor e deixa tudo mais fluido. É muito importante ter em mente que a história é apenas uma parte da experiência. Quem disse isso foi Ricardo Almeida, CEO do Clube dos Autores, e eu concordo profundamente com cada uma dessas afirmações. Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e hoje a gente vai falar sobre a importância de diagramar, de pensar, planejar o seu PDF. Em um outro vídeo aqui do canal, vou deixar o card aí para vocês, eu respondi algumas perguntas básicas sobre diagramação, que nada mais é do que distribuir todos os elementos de uma página, no nosso caso de um PDF, geralmente de passo a passo. Para simplificar, ela é o processo de montagem desse PDF, como se fosse um quebra-cabeça. Então imagina que a gente tem a página em branco, que seria a nossa moldura, onde a gente precisa encaixar todos os outros elementos, como os títulos, os textos, as figuras, espaçamento de uma coisa para outra, outros elementos gráficos, numeração das páginas. Quando nós estamos, por exemplo, fazendo uma receita de amigurumi, é mais ou menos essa sensação mesmo, de que a gente está montando um quebra-cabeça e precisa encaixar tudo isso. A diferença aqui é que esse quebra-cabeça ele não tem um gabarito, uma resposta única correta. Então é algo mais parecido como tentativa e erro, o que também não significa que pode ser feito de qualquer jeito. Então, quando a gente pensa no passo a passo, não é simplesmente jogar ali as informações. A gente precisa pensar em cada etapa que o nosso cliente vai passar para chegar no resultado final. E essa é uma importância muito grande desse processo, porque a gente pensa na experiência como um todo, do que aquela pessoa vai precisar passar, vai precisar fazer para chegar até o final e concluir aquele projeto, aquele amigurumi. Além da experiência em si, para fazer com que aquele momento seja gostoso para o nosso cliente, também é importante que isso tudo seja feito da forma mais clara e fácil possível, para que ele consiga fazer aquele amigurumi, aquele projeto, de uma forma que tenha menos dúvidas no processo, né? E também para que o resultado dele seja o mais fiel possível àquele projeto original. Sabe quando, por exemplo, você está a fim de fazer uma receita, mas não sabe muito bem como fazer? Se você não tem um livro de receitas que você já está acostumado a consultar, geralmente você deve fazer como eu e pesquisar no Google. E aí, quando acontece isso, por exemplo, se você vai buscar por um bolo, e depois que a gente vai para o Google, o que acontece é que provavelmente você cai em um site onde tem essas receitas, e geralmente nesses sites eles têm ali como se fosse um passo a passo bem organizado. Então começa com quais ingredientes você vai precisar, tem o tempo de confecção, quantas porções aquela receita vai render e depois o modo de preparo. Mas muitas vezes o que acontece nesses sites é que não tem, por exemplo, fotos desse passo a passo no modo de preparo para a gente se guiar no momento em que estiver fazendo. E é comum também você encontrar ali pequenos erros, pequenas falhas, faltou algum detalhe, alguma informação. Então, por exemplo, o tempo de cozimento desse bolo ou quantos graus Celsius precisa estar o forno para eu assar o bolo corretamente. E resultado disso é que geram dúvidas e um problema ainda maior é que talvez o resultado final não seja o esperado. Nesse caso, eu tenho algumas opções, né, do que fazer. Eu posso escrever um comentário e esperar que talvez, quem saiba, um dia alguém me responda. Ou então eu posso procurar por uma outra receita, eu posso não fazer, desistir do processo, ou então eu posso fazer e me arriscar, né, por minha conta e risco. Então esse é um exemplo que ilustra muito bem a importância da receita ser bem escrita, com vários detalhes e informações, para que no processo a pessoa tenha a menor quantidade de dúvidas possível e chegue num resultado que seja satisfatório, que seja o mais fiel possível ao que foi proposto. Quando nós temos ali fotos e informações suficientes, o nosso aluno fazendo a receita, ele consegue entender se o que ele está fazendo está certo ou não. Então, se tem uma parte mais complicada que ele nunca viu antes, uma técnica diferente, é normal que surjam dúvidas no processo. E aí, se tem uma foto, ele consegue entender como fazer e também se o que ele fez está certo e corresponde ao que deveria estar ali naquela etapa.
Ele tem, então, uma confirmação de que ele está fazendo certo e que ele pode continuar com o trabalho com mais tranquilidade. Ou então, né, vamos pensar o lado contrário, se ele fez o processo, mas deu alguma coisa ali que ele não percebeu, fez errado. Então, ele compara o que ele fez com a foto da receita, ele vê que tem alguma coisa diferente, naquele momento ele pode parar para consertar. E é normal que isso aconteça em uma receita de amigurumi, por exemplo, mas o importante é que a pessoa consiga identificar o erro o quanto antes, porque aí ele perde menos tempo, né? Imagina você fazer alguma coisa errada e só vai perceber depois de várias carreiras, depois de muito trabalho feito, e aí você vai ter que voltar tudo, refazer tudo isso. Então, quanto antes perceber o erro, melhor. Eu tenho aqui para ilustrar para você uma mesma receita escrita de duas formas diferentes. E eu quero que você pause o vídeo um pouquinho, se possível, para analisar cada uma delas. Se você analisou, me responde aqui nos comentários. Qual delas te agrada mais? Qual te dá mais vontade de fazer? Qual das duas parece que teve mais cuidado ao ser feita, parece que está mais clara? Essa é a receita da tangerina, é uma receita minha, gratuita. Inclusive tem vídeos aí de auxílio aqui no canal do YouTube. Ela foi uma receita que eu escrevi diretamente para o Instagram, então não é exatamente um PDF, mas a parte de diagramação, os conceitos, serve da mesma forma, tá? E aí eu fiz uma comparação do que eu fiz, do que eu publiquei, e também escrevi ela aí de uma forma bem mais simples, com menos informações, de uma forma mais direta, para vocês terem essa comparação. E não é um exagero, tá? Fazer essa comparação, porque várias receitas eu já vi escritas mais ou menos dessa forma. Recentemente eu procurei algumas receitas de outros artesanatos, e isso é bastante comum nas receitas gratuitas principalmente. Elas são escritas de uma forma bem básica, bem direta, com poucas informações, pouca ou nenhuma foto. E isso tudo dificulta muito a execução do projeto. Sinceramente, eu não fiquei nem com vontade de fazer nenhum deles, por mais que pudesse ser bonito, porque eu já sabia que provavelmente eu teria dificuldade ali no processo e não ia conseguir também um suporte, e aí acabei desistindo e achei melhor procurar depois por outros tutoriais e escolhi não fazer aquelas mesmo que fossem gratuitas. E isso tudo porque a gente já entende o trabalho que a gente vai ter para conseguir entender o que precisa ser feito. Então, nisso a gente percebe que uma diagramação ruim, ela já é uma barreira para a pessoa ter vontade de fazer o seu projeto. E se você por acaso nesse momento pensou, mas ele só vai descobrir que a diagramação é ruim depois que ele abriu o meu PDF e já pagou, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, que se a diagramação não for boa, por mais que o cliente tenha pago por aquele PDF, provavelmente ele não volta mais porque a experiência foi ruim. E ele provavelmente também não vai ter vontade de fazer o seu projeto, não vai fazer, porque ele já sabe que vai ter problemas nessa execução e isso também é ruim. Eu espero que a partir de agora você olhe com carinho para essa etapa da diagramação das suas receitas, das suas apostilas, porque lembre que o objetivo, principalmente de um passo a passo, é que o seu cliente consiga executar aquele projeto, que ele fique o mais fiel possível do original e sem muitos problemas, sem muitas dúvidas no processo. Então, uma diagramação ruim, ela pode fazer com que o seu cliente não tenha uma experiência satisfatória. Ele pode desistir no meio do caminho ou às vezes nem começa porque não gerou muito interesse e, no pior dos casos, se for muito ruim, ele provavelmente não vai nem voltar a comprar e consumir de você. Uma boa diagramação, ela faz com que a experiência seja maravilhosa, porque é mais fluida, é mais tranquila, com menos dúvidas e faz com que o seu cliente volte mais vezes, porque ele gosta do seu trabalho e também tem essa experiência boa. Ele passa a confiar que você faz um bom trabalho, além do amigurumi ser bonito, né? O conteúdo ali também é bom. E isso faz com que ele indique, inclusive, para outras pessoas. Então, lembre-se que as instruções do passo a passo são apenas uma parte da experiência, uma parte da diagramação e do seu processo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui embaixo para que ele chegue e ajude mais pessoas também. E se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Um beijo e até semana que vem. Espero que tenha ficado bom.
Em um outro vídeo aqui do canal, vou deixar o card aí pra vocês, a gente falou sobre experiência do cliente. É isso mesmo? Não, nada a ver.